Hoje, na nossa série Conceitos Teológicos e Filosóficos, nós vamos falar sobre misticismo. Eu sou o pastor Luiz Antônio, seja bem-vindo ao nosso canal O Maná de hoje. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, vai ser muito bom ter você como inscrito aqui do nosso canal. Nós temos mais de 15 séries com mais de 350 vídeos que com certeza vão ajudar você no seu ministério aí na sua igreja local. Então, aproveite. E se você gostar dos nossos vídeos, compartilhe, porque assim você ajuda o nosso canal a crescer. Uma definição única de misticismo para abranger todo o seu significado, para abranger o significado do que misticismo é, dentro de cada conceito teológico, dentro de cada filosofia, dentro de cada religião, é muito difícil. Mas eu poderia dizer que misticismo é a tentativa de um contato pessoal, de uma união pessoal com Deus, com uma divindade, com aquilo que as pessoas chamam de o absoluto, de mente suprema, de totalidade do universo, seja lá no que você acredita. Então, o misticismo ele é a tentativa de unidade com esse ser absoluto. Então, no misticismo, esse contato direto que é pretendido com a divindade, com o ser supremo, com o absoluto, ele é sempre buscado através de uma experiência pessoal, sempre de forma prática, não é buscado de forma teórica. No cristianismo, por exemplo, a experiência espiritual é buscada de forma teórica, porque nós temos um livro sagrado, que é a Bíblia. Nele constam as regras de fé e de prática da nossa religião. O termo místico vem do grego mystikos, que significa segredo. Então, o místico é aquele que foi iniciado numa religião de segredos, vamos dizer assim. Não é muito certo dizer que misticismo é religião, mas o misticismo pode ser encontrado dentro das religiões. Ao longo aqui do nosso comentário você vai perceber isso. O misticismo ele busca mais uma experiência pessoal, busca uma união pessoal, busca até a unidade com o absoluto, com Deus, com a divindade, com o cosmos, com a natureza. Então você percebe que o misticismo ele está presente nas religiões, nos conceitos teológicos, nos conceitos filosóficos. Então o místico é aquele que busca uma comunhão, uma identidade consigo mesmo e com aquilo que ele chama de divino. Pode ser uma mente suprema, pode ser o cosmos, pode ser a natureza, pode ser Deus com letra maiúscula mesmo, como é o caso do cristianismo. Embora os cristãos antigos não chamavam essa experiência mística de misticismo, eles chamavam de contemplação, mas os cristãos têm o seu lado místico. Por exemplo, quando um cristão deixa de se basear plenamente nas escrituras para começar a expor seus próprios conceitos, ele está passando do literal da Bíblia para uma coisa que a gente pode chamar de mística, de misticismo. Porque essa forma de crença dessa pessoa, essa forma de experiência pessoal dessa pessoa, em muitos casos não é baseada mais na Escritura, é baseada no que ele pensa, no que ele sente, no que ele acha. E isso é misticismo. E quando isso entra para o cristianismo, aí começa a surgir um certo perigo e é preciso tomar muito cuidado, porque o cristianismo baseia a sua fé nas escrituras. Então, no cristianismo não é aceito, por assim dizer, uma experiência pessoal da pessoa como regra de fé e de prática. A regra de fé e de prática do cristão está no seu livro sagrado, que é a Bíblia. Daí o perigo do misticismo no meio da igreja, né? Quando a pessoa começa a basear a sua vida cristã nas suas próprias experiências, ou nas experiências de outras pessoas, que não tem apoio bíblico, que não tem base bíblica. Aí isso começa a se tornar um perigo. Então o misticismo é alguma coisa baseada na experiência de cada pessoa. E a primeira vez que o termo foi empregado por Dionísio, o Areopagita. Mas quando ele empregou o termo, ele tentava definir um tipo de teologia e não uma experiência pessoal.
Daí o misticismo começa a evoluir para um termo que daqui a pouco vai significar qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de experiência religiosa que não se possa explicar. Daí, com o tempo, o misticismo ganha até o status de termo que explica toda e qualquer loucura que se faça dentro das religiões, das seitas, dos conceitos teológicos e etc. Tudo aquilo que não consegue explicar é místico, então se é místico não tem teoria para explicar, então não tem que ser aceito como é. Então se a gente pudesse chamar misticismo de religião, eu ia dizer que é um tipo de religião muito intensa, né? Já que no misticismo a comunicação com a divindade é dada de forma prática, por uma experiência pessoal, né? Então seria um tipo de religião assim bem profunda, que não dependeria da teoria. Mas o misticismo é diferente de religião, porque no misticismo a experiência é pessoal, é direta, a busca pela divindade é dada pelos próprios esforços, com a sua própria maneira, é dada de forma direta, sem intermediário. E a religião não, toda religião depende de intermediários. O cristianismo tem intermediários e tem o principal intermediário, que é Cristo, né? Que é aquele que media entre Deus e os homens. No cristianismo primitivo, a palavra místicos, que no grego significa segredo, o misticismo no cristianismo primitivo se referia a 3 dimensões: a bíblica, a litúrgica e a espiritual. A dimensão bíblica se refere à interpretação alegórica ou secreta das Escrituras. A dimensão litúrgica se refere ao mistério da liturgia, da Eucaristia, onde Cristo se faz presente na Eucaristia. Aí aqui a gente poderia falar daquela questão da transubstanciação, que vai dar assunto para outro vídeo, então é melhor a gente deixar para outro vídeo, já que é um assunto complicado e extenso, né? Então, para não alongar muito esse vídeo, a gente deixa esse assunto para outro vídeo. E a última dimensão é a dimensão do conhecimento prático, do conhecimento experimental das coisas de Deus. Martinho Lutero, no seu ministério, ele dispensou a interpretação alegórica e ele condenou a experiência mística, porque no entendimento dele ele considerava o misticismo mais como platonismo do que como experiência cristã. Então ele abandonou essas práticas. E o perigo da interpretação mística da Bíblia é que o místico ele procura segredos nos textos da Bíblia. Ele procura interpretações místicas de segredos dentro do texto da Bíblia. E isso pode ser perigoso porque a Bíblia não é de particular interpretação. A Bíblia é um livro que tem sua própria mensagem. E nós precisamos de hermenêutica e de exegese para tentar ouvir aquilo que os destinatários originais registraram nesse livro. Então, é muito perigoso um comportamento místico em relação à Bíblia, enquanto palavra de Deus. É muito perigoso esse comportamento. Esse comportamento é perigoso dentro da igreja, enquanto convivência que nós temos de um irmão para com o outro, porque a nossa vida precisa ser regida pelas Escrituras, pelo que o texto diz, e não pelo que a gente acha que o texto está dizendo, ou pior ainda, pelo que a gente pensa, né? Nós somos regidos por Deus, pelo seu livro, pela sua instrução. Quando eu falo de interpretação mística da Bíblia, eu estou falando da pessoa que lê um texto e fala daquele texto independente do que o original daquele texto está querendo dizer, independente do que as palavras do texto dentro do contexto estão querendo dizer, independente do que o contexto histórico está querendo dizer. Então isso é muito perigoso, porque a Bíblia não vai falar o que você quer que ela fale, a Bíblia vai falar a sua própria mensagem. Essa é uma das bases de interpretação da Bíblia. Ela interpreta-se a si mesma. E nós não podemos ser místicos em relação a isso. Não é o que nós pensamos que a Bíblia está falando que ela está falando. Ela tem sua própria mensagem. Então é isso por hoje. Se você está gostando da nossa série Conceitos Teológicos e Filosóficos e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Vai ser muito bom ter você como inscrito aqui do nosso canal. Deixe sempre um like e compartilhe os nossos vídeos. Fique com Deus e até o próximo vídeo.